Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, seguindo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Pode se sentar e louvar a Deus com as palmas. Em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor aqui está falando sobre um centurião daquela época, um pouco antes, quase uma década depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado para a nossa salvação. E ali tinha esse centurião, que ele era uma pessoa que estava sempre orando, que estava sempre ali sendo uma pessoa caridosa, dando esmolas, ajudando o povo. E certo dia, enquanto ele estava de jejum, um anjo apareceu para ele e disse: Chama a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele te dirá o que fazer. E ele ali, não duvidando, mesmo que ele estava atemorizado, com temor, ele não duvidou do que aquele anjo disse para ele, e chamou 3 homens, 3 varões, para buscar a Simão em Jope, porque o anjo lhe disse aonde ele estava. E esses 3 homens foram para procurar Simão Pedro. E quando esses homens estavam perto da cidade, como a gente acabou de ler aqui, quando eles estavam perto da cidade, quase a hora sexta, Pedro estava ali naquele telhado, orando, e ele teve um arrebatamento de sentidos, um arrebatamento em espírito, e Deus fez descer um manto, um lençol, segurado pelas 4 pontas, com todos os tipos de animais ali naquele lençol. E Deus lhe disse: Pedro, pegue, mate e come. Só que Pedro disse: Senhor, eu nunca coloquei coisa alguma imunda na minha boca. E aquela voz disse de novo: Não chames de impuro tudo aquilo que eu já purifiquei. Mas muitos devem estar se perguntando agora por que ele achou que era impuro, se Deus mandou matar e comer. Mas é que os judeus têm muitas comidas que eles não comem, muitos animais que eles não comem. E por isso, porque eles são considerados impuros. E por isso Pedro não quis comer.
Mas ele teve essa visão mais 3 vezes. E ele ficou ali, depois daquela visão, pensando, duvidando consigo mesmo. Será que isso é de Deus? Será que isso é coisa da minha cabeça? E enquanto ele pensava, aqueles 3 homens que Cornélio mandou chegaram. E eles estavam perguntando por ali, que com certeza devia ter outras casas. E eles estavam perguntando aonde morava o Simão Curtidor e aonde Pedro estava. E a palavra do Senhor fala aqui que o Espírito Santo do Senhor disse: desça, que tem 3 varões te procurando, te buscando. E ali ele desceu. Mas o Espírito falou antes dele descer: não duvide e vá com eles. E ali Pedro chegou, desceu e falou: eu sou aquele a quem procuras. E ele pediu para aqueles 3 homens explicarem por que procuravam ele. E aqueles 3 homens explicaram que o senhor deles, que era Cornélio, tinha tido uma visão. Um anjo tinha falado para ele buscar Pedro naquele lugar. E ali ele foi com eles. E Pedro indo com eles, eles chegaram lá no dia imediato, ou seja, no outro dia. E quando eles chegaram lá, estava Cornélio com sua família e alguns amigos íntimos. E quando Pedro chegou ali, Cornélio chegou e se ajoelhou diante dele, o adorou. Mas Pedro disse: levanta-te, eu sou homem igual a você. Levanta-te, que eu não tenho nenhuma diferença, que não tem nenhuma diferença de mim para você. E ali Pedro entrou e viu ali que tinha mais gente, e ele disse, como diz aqui no versículo 28, e disse-lhes: vós sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, Deus ele estava aqui já abrindo o caminho para nós sermos hoje servos de Deus, para nós sermos hoje servos do Senhor Jesus. Porque antes de Cornélio, os judeus, os discípulos de Jesus, eles não aceitavam que um gentil fosse batizado nas águas e no Espírito Santo, porque os gentios eles eram considerados pagãos, outro povo, um povo que não pertencia a Deus. Mas aqui Deus já está abrindo as portas para que hoje nós não fôssemos perdidos no mundo, para que hoje nós tivéssemos a certeza da nossa salvação, para que hoje nós tivéssemos certeza que Deus lá no céu se importa com a gente. E ali Pedro perguntou por quê, mandou chamar ele mais uma vez, e Cornélio contou que ele estava em jejum e um anjo veio até ele. E ali Cornélio disse que eles estavam ali para ouvir tudo o que Deus falaria através de Pedro. Eles estavam ali para ouvir tudo quanto fosse mandado por Deus. E ali Pedro percebeu que Cornélio podia ser pagão, mas ele tinha um coração aberto para Deus. Mas ele era uma pessoa assim que era boa, tão boa, que aquilo chegou diante de Deus, como o anjo disse para ele. As suas orações e as suas esmolas chegaram diante de Deus. Porque ele não fazia aquilo para se aparecer, ele não fazia aquilo para ser um exemplo para alguém, não. Ele fazia aquilo de todo o coração, com toda a sinceridade. Glória a Deus, aleluia. E Deus viu a sinceridade dele e honrou ele, assim como Deus também vê a nossa sinceridade. E ali Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus ele não distingue entre o pobre e o rico, o poderoso e o sem poder. Ele não distingue a gente,
Para Deus nós todos somos iguais, nós todos somos seres humanos, fadados a pecar, a falhar, a sermos pessoas imperfeitas, mas Deus nos ama mesmo assim. E ali Pedro começou a pregar, ele começou a falar de Jesus, ele começou a contar a história de Jesus, como naquela época eles sempre faziam e como nós também fazemos hoje. Ele começou ali a pregar, e aquelas pessoas estavam com o coração tão aberto para Deus, aquelas pessoas estavam tão necessitadas de Deus, que enquanto ele falava, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas que estavam ali, Cornélio e a família dele, todos foram batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Todos foram batizados com o Espírito Santo, todos receberam o dom de línguas. E ali, os irmãos que foram com Pedro, né, que ele não foi sozinho, ele levou mais 3 com ele. E quando esses irmãos viram que pessoas não circuncidadas, pessoas que não estavam na lei dos judeus, estavam sendo batizadas com o Espírito Santo, estavam falando em línguas, estavam ali adorando a Deus de todo o coração, estavam ali magnificando a Deus, eles perceberam que o Espírito Santo também se derramava naquelas pessoas. E Pedro falou assim: gente, como eu posso recusar o batismo nas águas para essas pessoas que já são batizadas no Espírito Santo? Como eu posso resistir a Deus? E ali aquelas pessoas foram batizadas nas águas, e ali aquelas pessoas receberam, sim, com certeza, a sua salvação. Glória a Deus, aleluia. E aquelas pessoas ficaram tão maravilhadas que elas pediram para Pedro ficar mais um dia ali com eles, mais alguns dias. Então Pedro ficou ali alguns dias com eles, ensinando mais do Senhor, ensinando mais de Jesus. Glória a Deus. E Pedro ficou ali ensinando de Jesus, ensinando do amor de Jesus, o amor que ele teve por nós, morrendo ali na cruz. Ele com certeza ensinou mais coisas, mas logicamente que não ia ser todos que iam aceitar que gentios fossem batizados. Eles pensaram: nossa, que absurdo, nós somos o povo eleito de Deus, porque Deus também se derramou no meio deles. Mas aí Pedro chegou e disse: Deus me deu uma visão, e no momento eu não entendi aquela visão, mas depois, quando chegaram aqueles 3 homens, que eu entendi o que Deus queria me falar. Ele entendeu que Deus estava purificando os gentios, estava abrindo o coração deles para a palavra dele, para que nenhuma alma fosse perca. E aí Pedro contou tudo o que aconteceu naqueles dias, e ouvindo isso, eles se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Glória a Deus, aleluia. E os irmãos devem estar pensando: por que, né, Deus nos deu essa palavra? Porque muitas vezes nós pensamos: eu estou perfeito, eu estou assim, eu oro muito, eu leio muito a Bíblia, mas na verdade nós nunca vamos estar perfeitos diante de Deus, porque nós somos seres humanos. Nós nunca devemos ter esse pensamento errôneo de que nós estamos certos, de que só nós somos salvos, aleluia, não. Porque a Bíblia diz que Deus veio para todos. Jesus
daquela pessoa. Nós vemos também que Deus também trabalha na vida daquela pessoa, porque Deus, Ele tem misericórdia de nós, Ele tem misericórdia dos seres humanos. Nós não merecíamos nada, nós merecíamos estar no pó, porque nós somos pecadores, nós pecamos a todo momento, nós nos esquecemos de Deus a todo momento, mas Ele não esquece de nós. Ele está ali do nosso lado, se sentindo rejeitado, mas Ele está ali porque Ele nos ama. Ele está ali porque Ele deu o seu sangue por nós. Nós não temos só o amor de Deus, nós temos o amor de Jesus também. Porque como o Filho de Deus, se ele não fosse humilde de coração, se ele não tivesse um amor que transbordasse nele, como que ele ia descer para salvar aqueles que se esqueceram de Deus, aqueles que se esqueceram do Pai dele, aqueles que se esqueceram do Criador deles? Nós tendemos, quando nós somos rejeitados, nós paramos com aquela insistência naquela pessoa. Mas Jesus, Ele não parou. Jesus, Ele teve compaixão de nós. Porque se nós formos olhar assim na Bíblia, Deus levantou vários homens, mas eles pecaram porque eram seres humanos. Mas eles se deixavam levar às vezes pela raiva, eles se deixavam levar pela dúvida. E eles não foram dignos de ser aquelas pessoas que iriam nos direcionar, que iriam ser nossos líderes espirituais para chegar a Deus, porque eram pessoas imperfeitas. Mas Jesus, vendo tudo aquilo, Jesus falou: Pai, eu vou descer, Pai, eu vou morrer por aquelas pessoas, eu vou dar o meu sangue. Porque não há outro como o Senhor, e nós somos um. Gente, eu não sou mãe ainda, eu não tenho filhos ainda, mas com certeza o amor de uma mãe e o de um pai é muito grande. Que pai, que mãe daria seu filho para morrer por um monte de gente que nem ligava para ele? Ninguém. Deus, Ele está com a gente a todo momento. Nós não podemos nos achar melhores que os outros, nós não podemos julgar os outros, porque como diz em Mateus 7, 1 e 2, não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo em que julgais sereis julgados, com a medida que medirdes sereis medidos. Então, aqui em Mateus 7 fala que do jeito que a gente julgar o nosso próximo, nós vamos ser julgados. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu sei, nós somos seres humanos, nós olhamos para uma pessoa fazendo alguma coisa errada e nós falamos: olha lá, olha como é que aquela pessoa é. Aquela pessoa está na igreja desse jeito. Mas nós não devemos fazer assim, porque nós em Jesus nós somos um corpo só. E isso é independente de placa de igreja, é independente de tudo. Nós, cristãos, nós somos um só em Cristo Jesus. Nós somos um corpo, nós devemos ter união. Mas não é isso que nós vemos nos dias de hoje. Nós vemos os grandes. Nós vemos os grandes abatendo os pequenos, matando a fé deles. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos um com o outro. Deus quer que nós sejamos uma unidade, juntos, trabalhando juntos para o reino dos céus. Eu sei que hoje, assim, o evangelho está manchado porque muitos dos grandes têm feito escândalos. E muitas vezes a gente julga eles, mas nós não podemos falar nada. Nós devemos só orar pela vida deles. Nós devemos pedir a Deus para que abra o coração deles novamente. E também devemos orar por aqueles que estão lá fora, por aqueles que estão sem Jesus, por aqueles que saíram da presença de Jesus, não importa quem
seja, não importa o que essa pessoa fez, nós devemos sempre orar uns pelos outros. Nós devemos nos importar com o nosso irmão. Ah, mas aquela pessoa é difícil. Nós todos somos difíceis para alguém. Nós temos que sempre estar juntos, clamando ao Senhor. Nós temos que estar em unidade, em união, e não duvidando do nosso irmão, que às vezes está diferente de nós. A gente pensa, não foi Deus que falou isso, não. Ele não está com o Espírito Santo, não. Ela não está recebendo o Espírito Santo. Ela não está na rocha firmada. Mas nós não podemos falar isso, porque nós não podemos nem pensar isso. Nós devemos nos repreender desse pensamento, porque a gente não sabe o interior da pessoa com Deus. A gente não sabe o que aquela pessoa pediu para Deus. A gente não sabe que mesmo aquela pessoa estando fora da presença de Deus, ela pede força a Deus. A gente não sabe se aquela pessoa ora, se ela jejuma. Porque muitas pessoas que estão fora da igreja, muitas vezes ora mais do que a gente que está dentro. Nós não podemos julgar, nós não podemos nos achar perfeitos. Eu também não estou falando que aqueles que estão fora são perfeitos, não. Eu estou falando que nós não podemos apontar, nós não podemos julgar. Nós não podemos colocar a nossa perspectiva daquela pessoa nela, não. Porque a única perspectiva que vale é a de Deus. Nós não podemos julgar o nosso próximo pelo modo que ele ora, pelo modo que ele canta. Nós não podemos julgar o modo do nosso próximo de adorar a Deus. É estranho, mas deixa ele adorar, porque é o jeito dele, é o jeito que o Espírito Santo deu a ele. Não ria, não caçoe. Essa palavra serve para todos nós, porque nós muitas vezes olhamos para o nosso próximo, olhamos pela aparência, olhamos se ele é gordo, magro, feio, bonito, se ele se comporta ou não. Mas Jesus, ele não fala disso. Jesus, ele não disse no Sermão da Montanha: ame o seu próximo que é bonito, ame o seu próximo que é comportado, ame o seu próximo que tem uma vida pública perfeita. Não. Ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós temos que amar Jesus. Nós temos que amar uns aos outros, assim como Deus, assim como Jesus nos amou. E muitas vezes a gente só vê ame o seu próximo. Não. Ele disse: ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus, ele nos amou. Nós mesmo sendo pessoas assim difíceis, pessoas que muita gente olhava e falava: não, esse aí não tem mais jeito, é daí pra morte. Esse aí não tem mais jeito, não tem mais jeito. Olha como essa pessoa tá. Muitas pessoas, quando a gente estava no mundo, ou quando a gente não tinha sabedoria, nos julgavam falando: ah lá, esse não tem jeito, esse aí pra ele já acabou. Olha como ele bebe, olha como ele está fundo nas drogas, olha como ele está nesse mundo do tráfico. Olha, essa pessoa, ela mata, ela rouba, ela não tem mais jeito.
novo. Volta a estaca zero, tudo de novo. Nós pensamos, piorou. Quanto mais eu orei, eu busquei tantos anos, mas piorou. Mas muitas vezes é Deus testando a nossa fé. Muitas vezes é Deus vendo até onde a gente pode aguentar sem murmurar. Porque se nós formos pensar em Jó, ele era muito rico. E um dia ele perdeu tudo. Ele perdeu o gado, ele perdeu os seus terrenos, perdeu as suas plantações, tudo queimado, todos os seus servos morreram. E sempre escapava um, só para dar a notícia ruim. Imagina uma pessoa em um dia perdendo todos os seus bens, todos os seus filhos, que não eram poucos. Ele tinha 10 filhos. Imagina você perder tudo isso em um só dia. E ainda pouco tempo depois você pegar a lepra. Jó teve muitos motivos, mas muitos motivos para blasfemar contra Deus. Porque ele era temente a Deus. Ele teve muitos motivos para falar: olha, você não é Deus? Por que você tirou tudo isso de mim? Por que você permitiu que todos os meus filhos morressem? Por que você permitiu que a minha esposa me abandonasse? Por que você permitiu isso? Jó, ele tinha todos os motivos do mundo para blasfemar contra Deus, mas ele não blasfemou. Ele adorou a Deus. Ele disse: do pó eu vim, do pó eu voltarei. Já tinha muitos motivos para esquecer de tudo e falar: eu não acredito mais em Deus, eu não creio mais. E nós muitas vezes, por coisas pequenas, não diminuindo o nosso sofrimento, mas por coisas pequenas, nós desacreditamos de Deus. Por coisas pequenas, nós pensamos: nossa, mas Deus não estava comigo? Deus não falou que estava nessa causa? Por que piorou? Mas quando nós murmuramos, a vitória demora um pouco para chegar, porque a murmuração não é de Deus. Mesmo que seja difícil, nós temos que adorar a Deus. Mesmo que esteja difícil, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos acreditar que Ele é o Deus do possível e do impossível e do inimaginável. Nós devemos crer nesse Deus que deu a vida por nós, que nos amou, mesmo nós sendo as piores pessoas do mundo, mesmo a gente vendo as pessoas olhando pra gente, nos humilhando e falando: você não vai dar em nada, você não é nada. Muitas vezes a humilhação era até dentro de casa. Você não é nada, você não vai dar em nada. Olha a sua situação, você não tem futuro. Mas aquelas pessoas estavam vendo da perspectiva delas, do que os olhos humanos podiam ver. Porque se elas tivessem a visão aberta espiritualmente, elas veriam que ali tinha um servo do Deus Altíssimo, que ali tinha uma pessoa que Deus ia usar muito. E muitas vezes você acreditou nessas palavras. Muitas vezes você pensou: é mesmo, eu não tenho futuro, eu não tenho estudo direito, como é que eu vou ter alguma coisa na vida? Mas olha onde Deus te colocou. Olha onde Deus colocou a sua vida, olha onde Deus colocou a sua família. Olha Deus não deixando faltar nada na sua vida. Olha Deus te guardando, te livrando da morte. Olha Deus aí na sua vida, nas pequenas coisas. Nós temos que perceber Jesus na nossa vida a cada dia, a cada pequeno livramento, a cada pequena conquista, porque Ele está conosco. Não importa o que nós fazemos. Nós somos pessoas difíceis, somos. Nós somos pessoas que você tem que insistir para
fazer aquilo, somos. Mas Deus, Ele tem uma misericórdia muito grande. A palavra do Senhor mesmo diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E também diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. E se Deus nos chamou, e se Deus chamou o nosso irmão, vamos confiar em Deus. Vamos acreditar na promessa do Senhor, não só na nossa vida, mas na vida do nosso próximo. Porque pode parecer que ele não tem jeito, pode parecer que ele não está firme, mas nós não sabemos. Nós não sabemos o que se passa no coração daquela pessoa. E que nós cada dia nos policiemos. Vamos parar de olhar um modo de viver, de adorar, de buscar a Deus, nosso próximo. Pois Jesus, Ele quer que nós tenhamos amor e compreensão. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e ver Jesus no nosso próximo. Não só aqueles que são nossos irmãos em Cristo, mas aqueles que estão lá fora também. Que nós possamos ver que Jesus não faz acepção de pessoas. Que nós coloquemos isso no nosso coração. Não vamos fazer acepção de pessoas, mas sim vamos acolher a todos. Porque assim nós vamos ter mais pessoas para apresentar diante de Deus quando nós chegarmos no céu. Amém? Nós vamos ter mais pessoas na presença de Deus. Então nós temos que parar de julgar. Nós temos que parar de ver o erro dos outros. Porque Jesus não quer isso. Jesus quer amor ao próximo. Jesus, Ele quer que nós sejamos compreensivos. Mesmo que aquela pessoa acabe com seu juízo, seja compreensivo. Olhe com os olhos de Jesus. Porque em nenhum momento na Bíblia nós vamos ver Jesus gritando com alguém. Em nenhum momento na Bíblia nós vamos ver Jesus não tendo compreensão. Ele compreendia, mas quando a pessoa não queria, ele ia embora. Como aquele jovem rico que ele não quis largar as riquezas dele. Nós temos que sim pregar a palavra do Senhor. Mas é a pessoa que vai decidir se ela quer Jesus ou não. Assim como aquele jovem rico decidiu. Ele não queria largar as riquezas dele para estar somente com Jesus. Ele não queria colocar tudo que ele já tinha a perder, o poder dele. Mas nós venhamos nos colocar na posição de servos do Senhor Jesus, na posição de pessoas com amor no coração para distribuir ao mundo. Porque assim nós vamos estar fazendo o que Jesus nos ensinou. Amém? E essa foi a palavra que Jesus colocou no meu coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.